E aí, meu povo, beleza? Vocês estão bem? Pessoal, antes de começar o vídeo da gente de hoje, vai lá, dá pausa no vídeo, pega papel e caneta na mão, pega papel e caneta, deixa tudo na mão pra gente, para vocês copiarem algumas observações, até porque, gente, a mente da gente não é computador, não tem como vocês terminarem a aula daqui e lembrar de tudo que eu falei. Então é interessante vocês terem um papel e caneta na mão para anotar tudo mais. E quando for fazer as atividades, questões, vocês voltem e vejam as anotações que vocês fizeram, beleza? Olha só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quadriláteros e vai relembrar alguns tópicos que a gente já estudou, que vocês já estudaram em alguma fase da vida de vocês. Olha só, um quadrilátero é um polígono que possui quatro lados. Então, e algumas características. Olha só, os lados nós já temos, é o AB, o BC, CD e o AD, né? São possíveis lados. Nós temos quatro vértices nesses quadriláteros também, vértices A, B, D e C, e assim vai. Nós temos os ângulos, que é o BCA, ou a CBA, perdão, o DCB, o ADB e o BAD. Eu estou representando dessa forma, ou eu poderia representar simplesmente ângulo B com circunflexo, ângulo C com circunflexo, ângulo D com circunflexo ou ângulo A com circunflexo. Eu poderia representar dessas quatro formas que estão apresentadas ou dessas que eu acabei de falar. E por último, pessoal, quadrilátero convexo, né? Tem duas diagonais. Diagonal é um segmento de reta que une pontos não adjacentes ou não vizinhos, tá? Anota isso aí também. Então, esses são alguns elementos de um quadrilátero, tá? Perceba que eu tenho aqui lados opostos. Lado BC é oposto do lado AD, assim como o lado AB é oposto ao lado DC. Eu tenho também que AD é consecutivo de DC, DC é consecutivo de CB e assim por diante, tá? Consecutivo da ideia de sequência, um atrás do outro. É oposto, não tem relações, então esse BC, por exemplo, é oposto a AD, assim como AB, AD é oposto, é consecutivo de DC, beleza? Vamos lá. Eu tenho algumas classificações de quadriláteros, tá? Os que a gente vai ver, os que a gente vai ver hoje são paralelogramo, e aí eu tenho algumas subdivisões que são os retângulos, os quadrados e os losangos, tá? Então, o retângulo é aquela figura geométrica onde eu tenho os lados opostos com a mesma medida, certo? Eu tenho também quatro ângulos retos aqui. Esses aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro são ângulos retos. Para quem não se lembra, ângulo reto é aquele que tem medida de 90 graus, tá? E dois pares de lados iguais, foi o que eu acabei de dizer. Esses dois aqui são iguais, possuem a mesma medida. E esses dois também são iguais e também possuem a mesma medida. Nós temos o quadrado. O quadrado, pessoal, possui todas as medidas iguais dos lados. Possui também quatro ângulos retos, tá? E eu posso dizer que todo retângulo é um quadrado? Ou eu posso dizer que todo quadrado é um retângulo? Todo quadrado é um retângulo, pessoal. Mas nem todo retângulo é um quadrado, tá? Toma cuidado que a gente vai ver um pouquinho mais disso. Losango. Losango, pessoal, a característica do losango é que todos os lados são congruentes, mas perceba que não necessariamente os ângulos são todos da mesma medida. Mas eu tenho aqui, ó, que os ângulos opostos são iguais. Então, esse ângulo desse vértice é igual a esse aqui.
assim como esse desse vértice é igual a esse aqui. Beleza? Vamos lá então. E além do paralelogramo, nós temos o trapézio, certo? Trapézio, pessoal, é um polígono que possui como dois lados paralelos, que a gente conhece como base, e dois lados transversais. Então aqui nós temos esse lado aqui transversal e aqui esses dois aqui são os paralelos, que a gente pode também chamar de base, tá? Então, quando eu tenho um trapézio escaleno, é porque as medidas aqui, ó, são todas diferentes, tá? Então, escaleno, eu tenho esses lados transversais com as medidas diferentes. Eu tenho o trapézio isósceles. Trapézio isósceles, a característica principal dele é que esse lado aqui, ó, é igual a esse aqui. E claro, as bases são paralelas, cada uma com a sua medida, mas esses dois lados aqui que não são paralelos entre si, eles são iguais, tá? E tem também o trapézio retângulo. A característica principal dele é que eu tenho duas medidas internas de 90 graus, tá? Dois ângulos retos dentro dele. Vamos lá. Algumas propriedades do paralelogramo. Aqui a gente tem o seguinte. Os lados opostos são congruentes. A gente citou ali em cima rapidinho, tá? Os lados opostos são congruentes. Então eu tenho que esse lado aqui possui a mesma medida que esse, conforme vocês conseguem ver, e esse lado aqui possui a mesma medida que esse aqui. Outra característica: ângulos opostos congruentes. Bom, esse aqui, ó, esse ângulo oposto congruente, x, ele é oposto a esse aqui, portanto possui a mesma medida. Assim como esse, o y, também possui a mesma medida que o ângulo oposto a ele. Pessoal, essas teorias são extremamente importantes. Por quê? Porque vai ter algumas questões, vão ter algumas questões que vocês vão precisar saber disso. E sem saber da teoria, a prática na geometria é um tanto quanto complicada. Então, absorvam bastante a teoria, anotem, para quando vocês forem passar para a prática, não ter tanta dificuldade, beleza? Outra propriedade, ângulos adjacentes suplementares. Adjacentes, pessoal, a gente pode ter a ideia como vizinhos próximos. Suplementares, lembra o que são suplementares? Suplementares, vocês vão poder ver aí no vídeo de cima, são ângulos que somados dá 180 graus. Então, quais são os ângulos adjacentes? X e Y são ângulos adjacentes. Então, se eu pegar x e somar com y, vai ser igual a quanto? 180 graus. E as diagonais se cruzam num ponto médio. Se eu traço uma diagonal AC e eu traço uma diagonal BD, elas vão se cruzar aqui no ponto médio. Vamos lá. Propriedades do retângulo. Pessoal, todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Então, se todo retângulo é um paralelogramo, todas as propriedades do paralelogramo são válidas para o retângulo. Anota isso aí, viu? Vamos lá. Ângulos internos são retos, possuem medidas iguais a 90 graus. Diagonais são congruentes, tá? Além de se cruzarem no ponto médio, elas são congruentes, tá? As diagonais se interceptam no ponto médio, conforme a gente já disse, porque todo retângulo é um paralelogramo. Beleza? Vamos dar continuidade então. Propriedades do losango. Também, todo losango é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um losango, tá? Todas as propriedades de um paralelogramo são válidas também para um determinado losango. Tem algumas especificidades. Os ângulos opostos são congruentes. Olha só mais uma propriedade semelhante aos dois. Esse ângulo aqui
é congruente a esse ângulo, da mesma forma que esse ângulo é congruente a esse, tá? Todos os lados são congruentes, todos os lados possuem a mesma medida. E as diagonais são perpendiculares, olha aí uma restriçãozinha. Eu tenho essa diagonal aqui. Elas vão se cruzar também no ponto médio, então esse lado é igual a esse lado. Só que a característica dessa interseção de diagonais é que elas se cruzam no ponto médio e formam ângulos de 90 graus. Beleza? Vamos lá. Propriedade do quadrado. Pessoal, todo quadrado é um losango. Todo quadrado é um paralelepípedo. Todo quadrado também é um paralelogramo. Lógico, né? A gente acabou de ver isso lá em cima. Que todo paralelepípedo e todo losango é um paralelogramo. Qual é a característica de um quadrado? É um quadrado que possui, é um paralelepípedo que possui todos os lados iguais. E é um losango que possui todos os ângulos iguais a 90 graus. Certo? Vamos lá. As diagonais são perpendiculares, conforme a gente acabou de ver as propriedades do losango. E outra, se eu tenho uma diagonal aqui, ó, presta atenção. Se eu tenho uma diagonal aqui, ela também é bissetriz do ângulo. Então, essa partezinha aqui, ó, essa aqui também, elas medem 45 graus. Beleza? Vamos lá. Propriedade do trapézio isósceles. Por que eu estou falando do trapézio isósceles? Porque geralmente é o mais utilizado, tá? Pela propriedade que ele tem dos lados não paralelos serem iguais. Então, eu tenho a base menor aqui em cima, eu tenho uma base maior aqui embaixo, tá? Eu tenho que as diagonais são congruentes, as diagonais de um trapézio isósceles possuem a mesma medida. Os ângulos da base também são congruentes, possuem a mesma medida. Perceba, quando eu falo da base, não é só a base maior não, tá? A base menor também. Eu tenho que os ângulos agudos e os ângulos obtusos são suplementares. Se eu pego A mais B e somar a medida deles dois, vai ser igual a 180 graus, tá? Pessoal, anota isso é importante. Vamos lá. Vamos analisar um pouquinho algumas áreas. Ó, depende da medida de um dos lados. Ou seja, se você tem a medida de um dos lados do quadrado, e como todos os quadrados são iguais, é possível facilmente calcular a área de um quadrado. A área de um quadrado é igual a L ao quadrado. Então, dá pausa no vídeo e resolve isso aí. Qual a área de um quadrado de lado 7 centímetros? Beleza? Conseguiu? Fácil, né? Então, a área de um quadrado igual a 7 centímetros, eu tenho uma fórmula. Onde tem L, eu vou botar 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado. A área desse quadrado vai ser o quê? 49 centímetros quadrados. A área retangular. A área retangular, eu tenho, vamos lá, eu dependo da altura e da base. Então, se eu dependo da altura e da base, pessoal, eu vou ter a multiplicação entre esses dois termos. Base vezes a altura. Então, qual a área de um retângulo de comprimentos iguais a 12 centímetros e 5 centímetros? Dá pausa no vídeo e responda. E aí, deu certo? Então, se eu tenho essa expressão aqui para calcular a área de um retângulo, então, onde a medida da base eu coloco, a medida dos comprimentos eu coloco aí, não, a questão não especificou. Se não especificou, eu entendo da forma que eu quiser, mas eu tenho que entender que esses dois são comprimentos do meu retângulo, tá? Tome cuidado com isso. 12 vezes 5, 60 centímetros quadrados. Perceba que ele deu a unidade de medida. Se ele deu a unidade de medida, é necessário no final colocar com unidade de medida também. Vamos lá, área de um trapézio. Para calcular a área de um trapézio, pessoal, eu preciso da medida das bases, certo? E da medida da altura. Só que olha o problema aqui, ó. Aqui eu não tenho a medida da altura.
eu tenho que vestir minha roupa de gato e dar meus pulos para encontrar. Olha só, a área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Mas eu não tenho altura, e aí? Vamos lá. Qual é a área desse trapézio aqui então? Vamos descobrir. Tenta aí, dá pausa no vídeo e descubra antes que eu faça. Vamos lá então. Vamos primeiro calcular a área. Perceba que quando eu tenho essa altura, a altura forma na base no lado oposto um ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, eu consigo ter aqui um triângulo retângulo de hipotenusa igual a 5. Se aqui é igual a 5, presta atenção. Se aqui é igual a 5 e a altura eu tenho que esse ladozinho aqui vai medir 3. Por quê? Daqui, onde eu estou com o mouse, até aqui, vai medir 17. Para chegar em 23, são 6 unidades. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui, esse aqui, ó, vão medir 6. Então, um só vai medir 3 unidades. Então, eu volto e aplico. Quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E desenvolvo até chegar na medida da altura, um momentinho, da altura igual a 4. Ponto. Já tenho a altura do meu trapézio. Agora eu venho, olha só, aplico na minha fórmula. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Coloco as informações que a questão me deu. E então, eu vou ter o quê? Que a área vão ser 80. Perceba que eu não coloquei nenhuma... Olha aqui que eu não coloquei nenhuma unidade de medida. Porque na questão não foi me dado nada de unidade de medida. Então aqui eu só coloco o A que representa unidade de área. Beleza? Vamos lá. A área do losango, eu preciso da medida da diagonal maior, ó, e da diagonal menor. Pego isso tudo e faço o quê? Ó, divido por 2. Então, dá pausa e responde esse exemplo aí, ó. Um losango apresenta a área igual a 60 metros quadrados, ó, de unidade de medida. Sabendo que a diagonal menor mede 6 metros, encontre a medida da diagonal maior. Vamos lá, resolva. E aí? Eu aplico as informações que eu tenho na fórmula, certo? Desenvolvo, aplicando a operação inversa, e eu tenho que a medida da diagonal maior são 20 metros. Beleza, meu povo? Gente, obrigado. Ó, dá um joinha aí na moral, se inscreva, dá um trabalho da Azul fazer esses vídeos. Espero que tenha ajudado vocês, viu? Então, beleza então. Tchau, obrigado!